Estamos iniciando o primeiro culto de 2022, para a graça de Deus. Primeiro de muitos, se assim Deus quiser, Deus permitir. Obrigado, João. Se Deus permitir. Acredito aqui que temos alguns rostos novos, mas sejam muito bem-vindos. E venham mais vezes, vocês são muito bem-vindos. Antes de começar a palavra, temos um aviso, João? Tem? Não? Tá bom. Vamos dar continuidade de um texto, tá bom? Quero que abram suas Bíblias em... Deixa eu pegar aqui. 1 Samuel, capítulo 17, do 32 ao 37. Assim que os irmãos acharem, digam amém. Isso. 1 Samuel, capítulo 37, do versículo 32 ao 37. 37 ou 17? 17, né? Do capítulo 17, versículo 32 ao 37. Acredito que todos encontraram. Vamos lá. E Davi disse a Saul: não desfaleça o seu coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá a peleja contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra, e desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha de rebanho. Então disse Davi a Saul, teu servo. Não, peraí, só um momento. Perdi aqui. E eu saí após ele, e o feria, e livrara da sua boca, e levantando-se contra mim, lançava-lhe mão da barba, e feria, e o matava. E assim feriu o teu servo, o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles. Portanto, afrontou os exércitos de Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Isso significa que a gente tem que mudar. Isso significa que a gente tem que mudar a nossa visão, mudar a nossa mente. Entendeu? Muitas vezes a gente acredita que... Isso significa que devemos ampliar a nossa visão. Mas para isso você precisa mudar a sua mente. Nós temos muito cuidado com aquilo que pensamos acerca daquilo que estamos vivendo. Foi Davi que venceu Golias, e o pessoal não acreditava nele. Mesmo assim ele venceu. Não dependa das pessoas acreditarem em você porque você mude. Você tem que acreditar que você é um vencedor. Entendeu? E você vai ver os seus problemas caindo por terra. Então, assim, e se você quer ser um vencedor, tenha ousadia, coragem, encare sua realidade e vença as limitações impostas pelas circunstâncias. E assim você conseguirá a vitória. Deixa eu chamar o irmão Saquel agora, vai dar a palavra. Ele tomar a frente, por favor. Boa noite, graças a Deus. Boa noite. Eu gostaria de falar hoje sobre algo que realmente é muito importante. Algo que, biblicamente, é muito importante. E às vezes nós não lembramos exatamente do que se trata a Bíblia. A Bíblia em si, né? Primeiro Testamento, Segundo Testamento. Mas por que um testamento? E o que é um testamento? É um concerto, uma aliança. O que seria a aliança de Deus? Gostaria de abrir a Bíblia em Isaías 59, versículo 21.
Isaías, capítulo 59, versículo 21. Sobre como o nosso Deus, Ele faz alianças. De que forma Deus faz alianças? Por que Ele faz alianças? E seria importante você estar dentro dessa aliança. Às vezes nós desconhecemos as coisas que são mais necessárias e mais importantes da Escritura. Às vezes a gente deixa passar detalhes que pensamos que às vezes não são tão pregados, mas eles são muito importantes para a Escritura, porque eles são a Escritura. Isaías 59, versículo 21. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz Yahvé. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que ele pus na tua boca não se desfiarão da tua boca, nem da boca dos teus filhos, nem da boca dos filhos dos teus filhos, diz o Senhor, desde agora e para sempre. Então Deus ali faz um concerto com Israel. Nesse capítulo em si, o contexto era que Deus estava renovando uma aliança para tempos futuros. Não era para o povo de Isaías naquele momento. Era uma nova aliança que traria uma nova aliança, que Ele faria conosco e com os nossos filhos para sempre. Então Deus fez uma nova aliança conosco e com os nossos filhos para sempre. Quando foi isso? Nosso Deus fez, apesar de as pessoas acharem que Abraão fez um pacto com Deus, eu vejo muito isso, nós vemos muito isso, em muitas igrejas, você tem que fazer um pacto com Deus, igual Abraão fez um pacto com Deus. Só que Abraão nunca fez um pacto com Deus. Quem fez um pacto com Abraão foi Deus. Deus fez um pacto. Não podemos confundir o que é um voto com um pacto. Deus só fez 2 pactos na Bíblia, somente 2. Vou trazer uma base totalmente bíblica para isso. Deus só fez 2 pactos, só 2. Não podemos, a gente pode fazer um voto com Deus, tudo bem. Agora, pacto, nós não fazemos alianças com Deus. É Deus quem faz alianças conosco. Ele que toma a iniciativa. Até porque se Cristo é o esposo e nós somos a noiva, Ele toma a iniciativa. Ele sempre age à frente de nós. Então, Deus fez 2 pactos. O primeiro pacto, não precisa chamar ele de qualquer forma. Eu vou chamar ele de pacto das obras, que é assim que ele é mais conhecido. Foi com Adão, do Éden. Deus pegou Adão e disse para Adão: olha, Adão, é um pacto de obras. Se você comer da árvore, no bem e do mal, certamente nesse dia você morrerá. Ali Deus estava estabelecendo um pacto com ele. Se você comer, você morre. Se não comer, você vive. Era um pacto, era obras. Ele precisava se empenhar em uma obra, e ali dependia dele, a sua salvação ou não. Então ali era uma obra, o pacto das obras. E Adão, obviamente, falhou, assim como todos nós falhamos. E depois Deus fez o segundo pacto, o pacto da graça, onde não depende mais exatamente do ser humano. Porque a gente já viu que, se depender do ser humano, não dá certo. Então, o segundo pacto de Deus foi o pacto da graça. É o primeiro testamento e o segundo testamento. A primeira aliança e a segunda aliança. Então, nós temos a divisão, não é só uma divisão para livros, não. É realmente um pacto e um outro pacto. E de uma forma que os 2 pactos, na verdade, são um só. Então, Deus fez uma aliança com Adão e uma aliança. Quem foi o segundo homem que Deus fez essa segunda aliança? Foi Cristo. Então, em 1 Coríntios, quem quiser acompanhar, não precisa acompanhar, mas quem quiser acompanhar, em 1 Coríntios capítulo 15, Coríntios 15, versículo 45 até o 50. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão natural, depois espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual terreno, tais são também as coisas terrestres. E qual celestial, também as coisas celestiais. E assim trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos, na glorificação do corpo, a imagem celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, e nem a corrupção herdar a incorrupção. Então, veja, primeiro, Deus fez uma aliança com Adão, no Éden, e Adão quebrou essa aliança e falhou, Deus teve que resgatar ele. Mas foi uma obra, Deus tinha que fazer obras, foi o pacto das obras. Deus renovou esse pacto ao longo de todo o Antigo Testamento, ao longo de toda a Antiga Aliança. Esse pacto foi renovado com Abraão, não foi um novo pacto, foi o mesmo pacto, com Abraão, depois com Davi, com o povo de Israel, e principalmente com Moisés, no Monte Sinai, quando ele deu toda a lei. Então ali Deus fez um pacto com Abraão. E para mostrar o quê? Tudo isso
esse pacto das obras era para mostrar uma coisa só, que o ser humano não pode se salvar sozinho. E se depender do ser humano, ele não vai ser salvo. Não vai. Então, a incapacidade humana, Jesus pregou ela inteira. Mateus 19, versículo 25. Jesus fala o seguinte, perguntaram a ele, Senhor, se essa condição do ser humano, então quem pode salvar-se? Jesus responde, a resposta é simples. Jesus fala, em Mateus 19, 25, 26. Ao homem, isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então, eles esperaram, então Senhor, quem vai se salvar? Jesus respondeu, ninguém, por si só, ninguém vai salvar. É isso que Cristo trouxe. A salvação é pela graça, por meio da fé. Certo? Então, a lei veio para humilhar o ser humano, para mostrar o quanto ele é incapaz. É para isso que veio a lei. Ah, mas a lei era para a gente seguir. Não, sim, o pano de fundo da lei era esse. Mas para qual que era o verdadeiro objetivo secreto por trás de toda ela? Humilhar o ser humano. Literalmente mostrar, olha, está na sua mão, faz, acabou, não consegue. Então, Paulo, em Romanos 7, vai trazer uma analogia sobre a lei e a graça. Como que foi feita essa substituição de uma para outra? Então, em Romanos 7, ele começa a contar uma parábola de uma mulher. Essa mulher somos nós. Imagine que você está casado com um marido. Esse marido é a lei. E você está casado com ele, só que ele é muito exigente, ele é muito duro. Ele quer tudo, você não consegue, você está sempre em casa, tentando agradar ele e não consegue de jeito nenhum. Você pode tentar fazer tudo para agradar ele e não consegue agradar. Não dá para agradar, ele é muito exigente, ele cobra muito, ele fala demais. Você, toda vez que ele chega em casa, a casa está uma bagunça, está tudo revirado. E aí ele olha para sua cara e briga com você. E aí você fica triste, não consegue agradar de jeito nenhum. Esse é a lei. E aí você não consegue, todo dia você tenta, sacode e fala, não, hoje vai dar tudo em ordem. Aí quando chega no final do dia, está tudo destruído. E ele chega e briga. E aí não dá para aguentar essa situação. Essa foi a parábola que Paulo trouxe em Romanos 7. Só que aí você conhece um outro homem, é a graça. Só que você não pode ficar com ele, porque você é casado. Você está casada com a lei, não pode ficar com a graça. E o que você vai fazer? Você não pode fazer nada. E a lei não tem que matar ela, porque ela é imortal. Então não tem que matar a lei. Então, eu estou numa rascada. Não tem como continuar esse casamento, porque ele traz a morte. Não dá para agradar. E eu estou casada com a lei. Não tem como fazer isso, não tem como sair desse casamento. Então, já que eu tenho que matar ele, eu vou me matar. E é isso que nós fazemos no batismo. Nós nos matamos para a lei, morremos para a lei e renascemos de novo. Nós nascemos para a graça. E agora, até que a morte nos separe. A morte separou. E aí nós temos nós morremos, o casamento foi anulado, podemos agora ficar com a graça. Essa é literalmente a analogia que Paulo trouxe no Romanos 7. E agora, é isso que a gente fez. A gente se matou para podermos, através da nossa morte e reviver, podermos nos casar com a graça. Essa foi uma analogia, uma parábola que Paulo trouxe. Ele continua, lá em Romanos 3, com um texto muito importante sobre a salvação do ser humano. Romanos 3, versículo 23. Porque todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. No versículo 28, ele continua. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Certo? Então, ele fala isso várias vezes, e ele fala isso em Gálatas 2:16. Ele sempre continua com essa mesma expressão. A justificação é pela fé, não por uma obra que você possa fazer. Não vai ir para o céu. Ah, então fulano era bonzinho, ele era muito bonzinho. Nossa, era um monte de pessoa. Nossa, não consigo acreditar. Não é assim que você vai para o céu. Não vai para o céu quem é bom e vai para o inferno quem é mau. Essa é uma ideia que o mundo tem, porque o mundo não entende as coisas espirituais. Não é assim que acontece. O que acontece na realidade é que todos nascemos maus. Todos nascemos maus. Então, se depender da gente ser bom, não tem como ir. Aí, em Mateus 19 ainda, um jovem chega em Jesus e fala, ó meu bom Jesus. Aí Jesus repreende ele, por que você está me chamando de bom? Bom é só um que é o Pai. Então, é isso que Jesus fala para ele. Bom é só Deus. Vários textos da Bíblia, se eu fosse falar todos, viraria um dia. O ser humano não é bom. Você acha que é só ligar o jornal e ver se a gente realmente é bom ou não? O jornal é a maior testemunha. Todos os jornais, eles testemunham diariamente, todos os dias da semana, qual o caráter do ser humano, qual a verdadeira espécie do ser humano. É essa que a gente vê no jornal todo santo dia. E aí que a gente continua. E tem mais.
Como que é a salvação, então? Em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Né? Em Isaías 1, Deus até repete várias vezes em Isaías 1, naquele dia somente Ele será exaltado. Então, por que as pessoas não gostam? Por que não se prega tanto, não só isso, mas outras coisas? Porque se você fala que toda exaltação, toda glória, toda obra foi Deus e foi Deus que vai ser glorificado, então onde que fica a glória do ser humano? E para mim, nós, cadê? Tem uma resposta bíblica para isso. Literalmente uma resposta bíblica para isso. Não tem. A glória pertence somente a Deus. E isso é o que deveria nos alegrar. Mas às vezes algumas pessoas não gostam disso. Nossa, peraí, então, assim, foi Deus. Foi Deus que nos salvou. Continuando, é a salvação. E como que era a salvação no Antigo Testamento? Porque se no Novo a salvação é através do Messias, através de Jesus. E como que funcionava a salvação no Antigo Testamento? Em Romanos 4, está bem perto, o texto de Romanos 4, versículo 1 até o versículo 3. Ele explica como que funcionava a salvação no Antigo Testamento. Porque não tinha o Messias, né? Não tinha Jesus ainda. Então como que eles se salvavam? Vai todo mundo para o inferno? Claro que não. Quem diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem no que se gloriar, mas não tem de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. A salvação sempre foi pela fé. Desde sempre, a salvação é pela fé. A fé nas promessas de Deus. Essa é a salvação. Deus prometeu para Abraão que o filho dele, o descendente dele, por aquele descendente seriam benditas todas as famílias da terra. Esse era o Cristo. Então, mesmo antes de nascer, a fé dependia de crer em Cristo. Mas as pessoas que vieram antes de Abraão, tem uma resposta. Lá em Gênesis 3, versículo 15, no começo da Bíblia. Gênesis 3,15. Desde ali existe o Messias. Desde o começo, a fé sempre foi pelo Messias. Antes mesmo dele vir, a fé nas promessas de Deus. Aquele que tivesse fé nas promessas de Deus, esse era salvo. E porém inimizade entre ti e a mulher, que está falando para a serpente. E entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem que é a semente da mulher? Ele está falando com a serpente sobre a semente da mulher, uma futura semente da mulher, uma futura descendente da mulher que feriria a serpente. Quem é esse que vai ferir a serpente? É o Cristo, desde o Éden. Então, desde o Éden, desde a queda, temos o Cristo. E quem tivesse fé, Deus prometeu: olha, vai vir um descendente de mulher. Por que de mulher? Porque Jesus, na carne, na humanidade, ele não tinha um pai humano, só tinha uma mãe, que era Maria. Então, Jesus só tinha uma mãe, ele não tinha um pai não humano. Então, é por isso que a semente da mulher ferirá a cabeça da serpente. E foi por isso. Deus desde ali prometeu que quem tivesse fé nessa promessa de Deus era salvo. Deus renovou essa promessa com Abraão. Depois Deus renovou com Davi, dizendo que o descendente de Davi seria o Messias. Então, desde sempre, a salvação funciona com base na fé no Messias, mesmo antes dele nascer. Então, nós vemos que Jesus, primeiro, o pacto das obras com Adão, depois, o pacto da graça com Cristo. E aí teve que ter uma troca de aliança, né? Trocou a aliança. Como que foi feita essa troca? Lá em Hebreus, lá no meio da Bíblia, no final do Novo Testamento, Hebreus, capítulo 9. Hebreus 9, versículo 15. Ele está falando sobre a troca de aliança. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a herança a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Então vamos lá. O que é um testamento? Você tem testamento para quando você morrer, seus filhos, nem herança, não é? Isso é um testamento. Então, se tinha um testamento, se ele fez um testamento, tinha que alguém morrer. Né? O testador tinha que morrer. Esse testador era Cristo. Ele morreu na cruz. É para isso que ele morre na cruz. Porque ninguém consegue herdar uma herança de um parente vivo. Não é a herança do seu avô vivo. Você tem que esperar ele morrer.
ou o pai, ou qualquer parente, ou qualquer pessoa que vai deixar uma herança para você. Ela tem que morrer. E Cristo morreu e deixou, e nós estávamos assinalados no testamento dele. Esta era a aliança, testamento, conserto, aliança, pacto. Então, esse era o pacto de Deus. Então, ele fez o testamento, e onde é o testamento tem que ter uma morte. A morte de Cristo na cruz. Só que aí Deus fez um golpe. Foi o grande golpe de Deus na morte. Olha só, ele tem que morrer. Então, ele vai morrer, ele vai ter que morrer. Só que aí Deus não vai deixar seu filho morto, não é? Porque, se a gente for lá para Atos 2, versículo 24, a gente vai começar a ver como que Deus fez um golpe na morte. Deus é ligeiro, Deus não vai deixar sempre, não. Deus deu um golpe na morte. Atos 2, versículo 24. Ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que ele fosse retido por ela. Né? Porque dele disse Davi: sempre vi adiante de mim o Senhor, porque esta é a minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exaltou, e ainda a minha carne me há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o seu santo veja a corrupção. O que quer dizer isso? O santo, a força do pecado, a força da morte é o pecado, porque o salário do pecado é a morte. Porém, Cristo era santo. Deus não pode deixar o santo ver a corrupção, porque é injusto. Então, o salário do pecado é a morte. Né? O salário do pecado é a morte. Mas Cristo não tinha pecado. Então, ele morreu. Mas não podia ser retido pela morte, porque não tinha pecado. Então, ele voltou. E agora, ele morreu para nos dar a herança do testamento, mas ressuscitou para gozar dessa herança junto conosco. Então, ele não vai perder a aliança, não. Ele morreu, mas ele ressuscitou também para se alegrar com a herança conosco. Então, ele voltou. E Cristo foi até a morte, ele não foi absolvido pela morte. Antes, ele absolveu a morte. Ele foi a morte como um cordeiro, mas ele devorou como um leão. Então, ele foi até a morte. Ele morreu. De verdade, ele morreu mesmo. Não foi um truque, não, ele morreu. E mesmo morto, ele venceu a morte. Ele aniquilou o poder dela. Só que ela não foi destruída para sempre. Ainda nós morremos. Mas na grande redenção, no dia do Senhor, né, como diz em 1 Coríntios 15, versículo 26, ora, o último inimigo a ser derrotado é a morte. Né? A morte que evita todos os nossos problemas vem dali. Então, por que você não tem uma casa? Por que você não tem um carro? Por que você não tem dinheiro absoluto? Porque você é mortal. Porque se você fosse mortal, você poderia trabalhar, mesmo que você ganhasse qualquer salário, trabalhando, se você vivesse para sempre, você um dia ia conseguir. E pronto. Todas as limitações, porque a gente morre. Então, se você vivesse 1000 anos, será que você ia se preocupar realmente? Nossa, como é que eu vou fazer na faculdade? Como é que eu vou fazer isso? Como eu vou fazer aquilo? Não. Porque você tem tempo de fazer. Agora, por nós termos uma vida breve, todas as nossas preocupações a gente tem que fazer rápido. Então, não dá tempo às vezes e a gente morre. A morte é o único inimigo que temos de verdade. Porque tudo que você quer fazer, você só não faz porque você não tem um tempo infinito no seu dispor. Então, a morte ela vai ser aniquilada. E ele começa a continuar com isso. Né? Voltando lá para Hebreus 9, que eu tinha lido, no 18, ele fala: por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Tudo que a gente quer ver na lei era tudo sombra. Tudo que a gente olhava para a lei eram sombras. Muitas sombras. Cristo era a lei. Então, quando a gente não tinha Cristo, quando ele não veio ainda, a gente olhava para a lei, porque ela era a sombra dele. A gente olhava para a sombra de Jesus. Mas quando ele veio, e nós podemos tocar a palavra da verdade, ver ela, nós não precisamos mais olhar para a sombra dele. Nós podemos olhar diretamente para ele, não mais para a sombra dele. Agora a gente pode olhar de frente para ele. A lei era tudo sombra. Tudo que você vê na lei é uma sombra. Por exemplo, sacrifício de animais. Será que faz sentido isso? Você cometeu um adultério, você matou uma pessoa, você vai matar um cordeiro, vai matar um boi, e aí vai ser perdoado o seu pecado. Em Hebreus, ele explica bastante, no versículo 12. No versículo 11 e versículo 12 aqui do capítulo 9. Ele explica bastante, não só nesse, mas também em Hebreus 8, em Hebreus 11, ele explica bastante como funcionava isso. Todo o sacrifício era só uma sombra. Cada cordeiro que morreu era como se fosse um treinamento para o grande e verdadeiro e único sacrifício que realmente importava, o sacrifício de Jesus. É Ele que redime os pecados do Antigo Testamento, do Novo, do futuro, das pessoas que não nasceram, das pessoas que já tinham nascido.
Ele que redime todas as pessoas. Então todos os sangues que eram derramados eram só sombras do cordeiro que viria. Então cada cordeiro que morria era uma sombra. Para que tinha a lei de alimentação? Para que tinha a lei de vestimenta? Para que tinha tantas leis? As leis serviam para mostrar o seguinte: elas eram tudo exteriores, tudo no exterior, para mostrar que a gente não consegue nem sequer cumprir o nosso exterior, não conseguimos nem manter o nosso exterior limpo, muito menos o interior. Então Jesus fala para os fariseus: vocês são hipócritas, vocês se preocupam em manter o exterior do copo limpo, mas o interior está cheio de rapina. Né? Se você for beber um copo ou comer um prato, é melhor estar o lado de fora sujo, você pode comer dele, né, do que de dentro, porque vai ser muito mais nojento. Então, ele se preocupa com a lei, ela trazia o exterior, era tudo exterior. Na lei de Moisés, é só ler a Torá, é só ler os primeiros 5 livros de Moisés. É tudo exterior, é tudo coisa exterior. E infelizmente, ainda muitas pessoas hoje seguem essas leis, que não só dessa forma, mas de outras formas também, porque era tudo exterior. Enquanto no Novo Testamento, ele faz com que a gente não sacrifique mais a carne de animais, a nossa carne. É muito mais difícil. Então não sacrificamos mais a carne, mas a carne, a nossa carne, nossas consciências, os nossos pecados, os nossos desejos que são pecaminosos. Continua sendo sacrifício de carne, mas depende de qual carne você está falando. Não é? Então, as alimentações, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Por que aquilo? Porque era tudo para mostrar que no exterior, nem ele a gente vai manter. Então a gente falhava até nisso. Até para manter o exterior limpo, a gente falha. Se Deus falar o seguinte: olha, você precisa cumprir 1% da lei para você ser salvo, aí ninguém ia ser salvo. Então, nem o exterior, nem o interior. Então a gente só consegue, realmente, pelo Espírito. É pelo Espírito de Deus dentro de nós que nós conseguimos, temos essa força para fazer, para cuidar dessa identidade. E aqui no versículo 18 que eu li, né, do 9 e 18, fala que não foi feito sem sangue. A lei a gente entende. Na lei de Moisés matou vários cordeiros, vários bodes, vários bois, e assim esse foi o sangue lá no Monte Sinai com Moisés. Porém, esse sangue, na verdade, esse sangue vai até mais longe. Lá desde Abel, quando Caim matou Abel, é claro que a culpa foi de Caim, o pecado foi de Caim, porém tinha um propósito para aquilo. Em Hebreus a gente vê o seguinte, que quando Caim matou Abel, o sangue de Abel serviu, porque para você otorgar o testamento, tinha que ter sangue. Então, para otorgar o testamento, tem que ter sangue. Deus fez um pacto com Adão, e Adão falhou. Aí o que aconteceu depois? Eles descobriram que estavam nus, não perceberam antes, perceberam que estavam nus. E agora, eles perceberam e queriam se cobrir. Tentaram se cobrir com folhas. Não deu certo. Não deu muito certo, né? Se cobrir com folhas. Por quê? Isso representa que o humano, tentando se cobrir do pecado, não consegue também. E aí Deus teve que fazer túnicas para eles de peles. Mas não Deus fez essas túnicas para eles. Ele matou um animal. Então ali já foi o sangue do testamento otorgado. E mais daí para frente, Caim mata Abel. Deus usa o sangue de Abel para otorgar aquele testamento. Então, só que o sangue de Abel não era suficiente, porque Abel era também, mesmo que Abel fosse um justo, ele era um pecador. O sangue de Abel não foi achado perfeito, mas o sangue de Cristo, que testifica muito melhor do que o sangue de Abel, este é perfeito, irrepreensível. É um sacrifício que não precisa de repetição, e nem adição, e nem reforço, nem nada. É um sacrifício eterno, perfeito. Então, até mesmo o sangue de Abel foi usado na antiga aliança. E todas essas alianças eram sempre com o povo. Deus escolheu um povo só e abandonou todos os outros povos da terra? Foi mais ou menos isso. Porque nenhum povo merecia Deus. Só que Deus escolheu um povo. E aí a gente vai entender muito mais sobre esse povo. Lá em Romanos 9, versículo 6. Romanos 9, versículo 6. Não que a palavra de Deus ache faltado, porque nem todos os que são de Israel são de Israel. O que ele quer dizer aqui? Continuando ainda. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos de Abraão, mas em Isaac será chamada a sua descendência. Isto é, não são os filhos de Deus da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Então, Abraão, a promessa era para os descendentes de Abraão, mas não era exatamente para os descendentes da carne de Abraão. Né? Apesar de todos terem interpretado dessa forma, porque Deus assim quis que eles interpretassem, Deus quis que eles entendessem e fizessem de uma forma ética, é só os judeus. Mas as descendências será chamado de Isaac, pela fé. Então quem tem fé é filho de Abraão. Então mesmo os gentios que não são descendentes de Abraão entraram nesse conceito. Mas porém tem que entender o seguinte, ele começa falando,
Nem todos que são de Israel são Israel. Deus sempre teve um povo, o Israel de Deus. Nem todos os israelitas eram escolhidos. Podia ser descendente de Abraão, descendente da melhor linhagem que quisesse, da linhagem de Judá, Rubem, qualquer linhagem que quisesse. Se ele não fosse realmente alguém com fé em Deus, e ele não fosse alguém de verdade que tivesse aliança com Deus, ele não era contado como um descendente. Então, nem todos que estão em Israel são Israel. E quem que é o Israel, afinal de contas? Lá em Gálatas, e esse é muito importante, Gálatas 6, versículo 16. Quem que é o Israel de Deus? Eu coloquei ali, o Deus de Israel. Quem que é o Israel de Deus? Israel é um país, Israel é um povo. Porém, esse povo é um povo espiritual, na verdade. Deus revela no Novo Testamento que esse povo é um povo espiritual, são as ovelhas espirituais dele. Quem é Israel? Gálatas 6,16. E a paz a todos quando andarem conforme esta regra. Paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. A quem que Paulo se refere? A igreja. A verdade é que a igreja é o Israel de Deus. Entende? Então, quem que é o Israel de Deus? Todo o povo escolhido de Deus, todo o povo de toda a terra, de todas as línguas e nações, as quais foram escolhidas por Deus, todas essas pessoas são Israel de Deus. Pode ser filho do judeu, não importa, ele pode não ser Israel, porque nem todos que são Israel são Israel. Então, quem é o Israel espiritual? É a igreja, aquele que verdadeiramente, não é um joio, mas sim um trigo, aquele que verdadeiramente é Israel de Deus. A igreja é o Israel. E ele continua mais, porque a gente vai ver que lá no Antigo Testamento tem uma passagem, com Elias, onde todo Israel se corrompeu. Todos eles serviam a Baal. Imagine que o país tem 1 milhão de pessoas, 1 milhão de pessoas servindo a Baal. Só que aí Deus não deixou todos eles se corromperem. Deus reservou para eles 7.000 escolhidos. Então Deus reservou e escolheu 7.000, que foi chamado de remanescente. E aí atribui todo esse remanescente somente a Deus. Porque não foi porque Deus achou 7.000 que não se curvaram a Baal. Não por esforço próprio deles, mas sim porque Deus os preservou. Deus os guardou. Porque Deus pode até deixar que todo o povo se corrompa, mas tem que ter um pouco, uma remanescente, alguém que continue com a linhagem viva. Então lá em Israel, todo o povo estava corrompido. Só Elias era o último profeta. Mataram todos os profetas. E eles falam, Senhor, mataram todos os profetas, só sobrou eu e busco a minha alma. E só sobrou Elias. E o que realmente servia ao Deus de Israel, a Adonai? Somente 7.000 que foram preservados, o remanescente que Deus guardou. E quem é esse remanescente do dia de hoje? Somos nós. A igreja é o remanescente, a igreja é o Israel de Deus. E continuava com mais símbolos e com mais símbolos. Aqui em Romanos 9, versículo 25, essa mais para frente do texto, Romanos 9, 25. Como também diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, que são os gentios, qualquer um que não era israelita, e amado a que não era amado. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós sois meu povo, a eles serão chamados filhos de Deus vivo. Também Isaías clama acerca de Israel, ainda que o nome dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente lhe será salvo. Porque ele completará, continua, porque ele completará a obra e abreviará a injustiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. E como antes de Isaías disse, se o Senhor dos exércitos não nos deixasse descendência, teríamos nos tornado como Sodoma, e teríamos sido feitos como Sodoma, como Gomorra. Se Deus não preservasse, todos nós nos desviaríamos. Mas Deus guarda, é Deus que guarda Israel, é Deus que guarda a igreja. Deus só queria um povo. Sempre houve um povo de Deus, desde sempre. Por isso que eu falei que as duas alianças, na verdade, eram uma aliança só. Entende? Então, continuando ainda, Deus teve que substituir esse povo. Lá em João 1, versículo 11, ele fala claramente, Cristo veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então os judeus negaram Jesus. Mas por que eles negaram Jesus? Porque Deus, porque era necessário. Porque imagina se os judeus não negassem Jesus. Não teria salvação para quem não era judeu. Porque a aliança, o pacto, que era o antigo, primeiro, ele foi feito só com Israel. Então, se os judeus não negassem Jesus, a salvação viria só para eles. Como que nós seremos salvos? Então, pela queda de Israel, por eles terem negado a Cristo, nós somos salvos. Ou seja, isso tinha que acontecer. Isso não fica à toa assim. Continua em Romanos 11. Romanos 11, versículo 5. Explica muito bem por que o povo de Israel negou Jesus. Porque ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Por que eles não receberam? Jesus podia ter nascido em qualquer geração.
Deus escolheu colocar Jesus justamente em uma geração que negaria Ele, porque Ele precisava disso. Olha só, Romanos 11, versículo 5. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu um espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Ele continua no versículo 11. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda, a queda dos judeus, veio a salvação aos gentios, para os incitar ciúmes. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco eu falo, ele continua falando, então, o texto inteiro vai falar sobre isso. Se a queda de Israel já nos elevou, quanto mais quando eles forem exaltados. Ali será a grande redenção do dia do Senhor, onde haverá ressurreição. Então, Deus endureceu Israel para que eles não acreditassem em Cristo. Nem os irmãos de Jesus tinham fé nele, depois tiveram, mas Deus endureceu Israel para que ela não. O texto fala, Deus endureceu Israel para que eles não crescem em Cristo. Alguns creram, claro, mas os líderes da sinagoga não creram, buscaram matá-lo. Isso era muito necessário ser feito. Ele precisava morrer. Imagina se todo mundo gostasse de Jesus. Como que ele ia morrer se ninguém matasse ele? Então, tudo era muito necessário acontecer. Então, Deus endureceu o coração de Israel. Deu olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem. E o próprio Jesus fala isso lá em Marcos. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 11 e 12. E os discípulos perguntam para Jesus: olha, Cristo, por que você fala em parábolas? Ao contrário do que se pensa, as parábolas, elas não eram para facilitar o entendimento. Muita gente pensa isso, não, ele falava em parábolas para deixar mais fácil. Pelo contrário, é justamente o contrário, era para que não entendessem. Olha só, Marcos 4, versículo 11. E eles disse: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas as coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Se Israel acreditasse em Cristo, não teria como a salvação vir aos gentios. Deus endureceu Israel, não todo Israel, porque muitos Israel criam nele, mas não todos, mas Deus endureceu Israel, porque Deus deu olhos para verem, Deus deu olhos para não verem, e ouvidos para não ouvirem, e até o dia de hoje. Por isso que eles esperam pelo Messias. Eles não acreditam no Messias, eles estão esperando. Eles não contam nem sequer o calendário cristão. Eles estão no ano 5.782, porque não contam como a gente o calendário cristão em 2022, depois de Cristo. Eles não acreditam no Messias, eles estão esperando que o Messias ainda venha, e eles estão esperando. E por quê? Porque tem muitas profecias que eles vão esperar esse Messias até a grande tribulação. Eles não vão acreditar. Não tem como você ir lá em Israel. Você pode converter algumas pessoas, mas não tem como você ir lá em Israel e converter todo mundo em Israel, porque no dia que isso ser feito, chegará ao fim. E é uma coisa que somente Deus fará. A igreja é o Israel de Deus, e Deus teve que substituir esse testamento, essas alianças. Ele deixa isso muito claro lá em Mateus 21. Ele conta uma parábola, que acho que é a melhor parábola que vai ter aqui, vai ser essa, a melhor parábola. Mateus 21, versículo 33. Ele começa a contar uma parábola bem longa. Eu vou tentar encurtar, mas é do 33, versículo Mateus 21, 33. Houve ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, e circuncidou-a de um lado, e construiu nela um lagar, edificou uma torre, e arrendou-a com os lavradores, e assentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Esses são os profetas. Versículo 36. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram o mesmo. E por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito pelo meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-o e apoderemos-nos de sua herança. E lançando mão deles, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. É importante, fora da vinha. Jesus morreu fora de Jerusalém.
Versículo 40. Quando, pois, o Senhor da vinha vier, o que fará a esses lavradores? Disseram-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrependerá e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo deem os seus frutos. Diz-lhe Jesus: nunca lês nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram. Os edificadores são judeus, eles rejeitaram Cristo. Ele é a rocha. Esta foi posta por cabeça de esquina. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Porquanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado. Está falando com os fariseus. O reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que deu os seus frutos. E a quem cair sobre esta pedra, despedacear, e aquele a quem ela cair será reduzido aos pó. E os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que estava falando deles. Então eles entenderam que Cristo estava falando deles. O reino será tirado de vós, e será dado a um outro povo. Quem é esse outro povo? Então, ele tirou, foi a troca de aliança, a substituição. E aí, toda aliança, todo documento, todo testamento tem que ter um documento. Um documento que prove, né? Tem que ter um papel. Tem que ter papel assinado, tem que ter papel, tem que ter documento. Quais são os documentos da aliança? Da primeira aliança é todo o Antigo Testamento, que é a Tanakh. Então, todo o Antigo Testamento escrito, ele não está só escrito à toa. Ele é um documento da aliança. E na nova aliança precisava de um novo documento, que é o Novo Testamento, que é o novo documento da nova aliança. Então, tinha um documento antes, agora renovou o pacto, novo documento. Então, se antes tinha que ser feito, se antes tinha um documento, agora tem um novo documento. A Bíblia é o documento que Deus deixou para nós, todo documento que nós precisamos para entender a aliança e ser salvos. Então, não só isso, nós não precisamos mais seguir a lei, porque agora estamos no Novo Testamento, não seguimos mais o primeiro. Mas tem uma coisa, tudo bem, a lei de Moisés foi embora. Tudo bem, isso eu entendi, a lei de Moisés, não seguimos mais. Porém, ainda existiam duas ordenanças que não faziam parte da lei de Moisés. Então a gente tem que obedecer elas, que são a circuncisão e a Páscoa. Elas não foram dadas a Moisés. A circuncisão foi dada para Abraão. Está lá em Gênesis 22. Ou Gênesis 21. Então a circuncisão foi dada para Abraão. E a Páscoa foi dada para Moisés lá no Egito, antes deles saírem, antes de Deus revelar toda a aliança no Sinai. Então a gente tem que fazer elas? Não. Quando a circuncisão passa para o Novo Testamento, ela passa sobre a forma de batismo. Tem vários textos que mostram que a circuncisão é o batismo. Então, assim como eles circuncidavam os filhos homens para eles entrarem e fazerem parte do Israel de Deus, né, porque só fazia parte quem será circuncidado. Se quisessem ir para Israel e seguir as leis deles, tinha que ser circuncidado, e aí você faria parte do Israel de Deus, do Israel, do país de Israel. No Novo Testamento, o rito de inclusão é o batismo. Quando nós nos batizamos, fazemos parte da família de Deus. E a Páscoa, ela passou também. O batismo, a circuncisão passa na forma de batismo, e a Páscoa, ela passa na forma de ceia. Porque assim como na Páscoa, matavam o cordeiro, comiam de sua carne, bebiam de seu sangue, comiam de sua carne, pegaram o seu sangue, passaram em cima da porta, assim como na Páscoa, quando ela passa para o Novo Testamento, ela passa sobre a forma de ceia. E é por isso que a gente toma a ceia, que é o cordeiro. Quem é o cordeiro? Então a ceia é o corpo e o sangue dele. Assim como na Páscoa, eles comemoravam comendo o cordeiro. Olha só o símbolo, está lá em Êxodo 14, bem antigo, não é? Então em Êxodo 14, comiam o cordeiro e passavam o sangue por cima de suas portas, a carne e o sangue. Então no Novo Testamento, isso passa da forma de ceia, é por isso que a gente toma a ceia. Essas são as nossas duas ordenanças, o batismo e a ceia. E quem cria a nova ordenança é a heresia, são realmente tudo herético. Então, essas são as únicas ordenanças que a gente tem, batismo e ceia. E para finalizar, esse assunto é muito extenso na Escritura, e é tão extenso que ele é um pano de fundo da Escritura, não só ele, mas também outros, como a divindade de Cristo, vários outros, são panos de fundo muito importantes na Escritura. Lá em Gálatas 4, a gente vai ver que esse plano de Deus, é claro, foi feito desde a eternidade. Esse plano Deus desenvolveu ele foi desenvolvendo, até ficar perfeito. Porque se o primeiro testamento fosse perfeito, nunca se teria achado lugar para um segundo. Isso não é uma palavra que eu digo, está escrito isso. Então, se o primeiro testamento fosse perfeito, não se teria achado lugar para um segundo. Mas por que ele não era perfeito? Porque Deus não fez perfeito? Não. A lei era perfeita. A lei era realmente muito perfeita. Era só você seguir ela e você ser salvo. A lei era perfeita. Não que ela estivesse errada. Não que ela fosse falha. Não é a lei que é falha. A lei era perfeita. O homem que não é perfeito.
Era só seguir a lei, todo mundo segue a lei. Então a lei era boa, mas como nós não conseguimos seguir a lei, nós morremos. Então o pecado, tomando ocasião das nossas fraquezas, está lá em Romanos 7. Através da lei, nos condenou, porque a lei condena todos os homens, e todas as mulheres, e todas as crianças, e todos. Até criança, sim, até criança, lá em Provérbios 21, ninguém se escapa. Então, até a criança dará a conhecer as suas obras. Qualquer um, ninguém se escapa da lei. Mas lá em Gálatas 4, versículo 22. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. É só lembrar da história de Isaac e Ismael. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, né? Porque nasceu segundo o esforço de Abraão em ter um filho. Não segundo Deus prometeu um filho para Abraão, mas Abraão tentou ter um filho pelo seu próprio esforço. O esforço do homem sempre dá ruim, nunca dá certo. Mas o que era da livre, por promessa. Versículo 24. O que se entende por alegoria? Alegoria. Porque estas são as 2 alianças. Quantas alianças Deus fez? Deus faz 30 alianças. Deus pode fazer uma aliança com você hoje. Se você hoje quiser cumprir a aliança com Deus, faça uma aliança. Não é assim que se faz. Deus fez 2 alianças. Então não adianta. Deus fez 2 alianças. Uma no Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar, o primeiro filho de Ismael. O Primeiro Testamento. Ele remete ao Primeiro Testamento. Ora, esta Agar é Sinai. Sinai é o Monte Horebe, onde Deus fez a aliança com Moisés e deu toda a lei para o povo. Onde um monte da Arábia, porque essa lei foi feita lá no Egito, não foi feita com Israel, não foi feita dentro do país de Israel. Essa lei foi feita depois que eles saíram do Egito, foram para lá, passaram o Mar Vermelho, Deus deu a lei para eles. Onde eles estavam nesse momento? Nas redondezas do Egito ainda, não estavam em Israel, ela foi feita fora de Israel. Então, olha só, continuando. Agora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava como seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é o monte de todas nós. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que darás a filhos, que não dás à luz. Esforce-te e clama, tu que não está de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne percebia o que era gerado segundo o Espírito, assim também agora, os filhos da carne, o mundo, persegue aquele que é filho, aquele nascido do Espírito. Mas que se diz a Escritura? Lança fora o filho da escrava, porque de modo algum o filho da escrava herdará como o mundo livre. Sara pediu para Abraão lançar fora Ismael, e Abraão lançou fora. Ismael e sua mãe foram lançados no deserto. O filho da escrava não herda, mas o filho da livre, olha só, versículo 31, de maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Ou seja, todo aquele filho que Abraão teve, todas aquelas histórias, elas não foram à toa, elas não foram feitas, porque quis, não. Elas tinham um motivo muito importante, muito grande para ser feito. Abraão teve um filho, pelo seu próprio esforço, tentando ter um filho, Sara não confiando na promessa de Deus, e falou: olha, eu estou muito velha, Abraão, fica com Agar. Abraão foi lá com Agar, que era uma jovem, e ela teve filho. Mas aí, depois Sara teve um filho, porque Deus prometeu para ela ter um filho, mesmo na velhice. E aí, ela falou: olha, agora que eu já tenho o meu, lança fora da escrava. Olha só, que coisa, né? Vai falar para trás, né? Olha só o que Sara fez. E aí ele lançou fora, de maneira que aqueles que estão na primeira aliança estão no deserto, assim como Ismael, e não vão herdar nada. Assim como quem não tem salvação, não vai herdar a vida eterna. Mas quem tem a salvação, que é filho da promessa, segundo o Espírito, esse é da salvação. E só para concluir, em Efésios 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, está falando com a igreja em geral, nós a igreja, nós no outro tempo, eram gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão de homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados, ou seja, nós estávamos sem o Messias, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa. Nós não conhecíamos essas alianças, porque nós éramos gentios. Não tem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Opa, então quantos povos Deus tem? Deus tem Israel e a igreja? Não. De ambos os povos Deus fez um. Deus só tem um povo.
e derrubando a parede de separação que estava no meio. Ele derrubou a parede de separação. O véu foi rasgado. Esse é o símbolo do véu sendo rasgado. Né? O véu, esse era o véu que cobria os olhos deles. O véu foi rasgado. Quando Jesus morreu na cruz, houve um terremoto, esse terremoto acabou rasgando o véu do templo. O véu foi rasgado. E lá em Gálatas ainda diz o seguinte, que a cédula que era a favor da nossa condenação foi riscada, porque Cristo a cravou na cruz. Continuando ainda. Versículo 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliaram ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas como cidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Ou seja, nós não somos qualquer pessoa, somos pessoas que fazem parte da família de Deus, do povo do Israel espiritual, a igreja, a noiva do Cordeiro. Então, eu queria que tivéssemos confiança na promessa, porque não foi uma promessa feita de qualquer jeito, foi uma promessa feita por milhares de anos, por 40 autores que escreveram a Bíblia, através de um processo de mais de 1.600 anos de indo lá com o Testamento, desde Abraão até Cristo, por todas as descendências de todos os povos, para que viesse o Messias e ele tivesse a morte de cruz para nos salvar. Então não foi feito algo aleatório. Nós temos que ter confiança nas promessas de Deus, porque assim você é salvo. E porque eu podia trazer hoje no grupo de jovens uma mensagem motivacional, mas para mim, essa é a coisa mais motivacional que existe. Você é filho de Deus. Se você realmente crê nele, se você realmente acredita que ele verdadeiramente, de verdade mesmo, na realidade dos fatos, ele existe, que ele fez tudo isso, então se você de verdade acredita nisso, então você é filho de Deus. Você foi escolhido por Deus, você foi lavado e você foi redimido pelo sangue do Cordeiro. Não foi qualquer coisa. Não fosse comprado com ouro ou com prata, mas com o sangue do Filho eterno, que é o próprio Deus eterno. Então não foi qualquer coisa que nos trouxe até aqui. Você não é qualquer pessoa. Essa é a maior motivação do mundo, porque em Romanos 8, Paulo fala assim: olha, se Deus entregou a nós o seu Filho, não nos daria com ele também as outras coisas? Ora, o que é mais fácil você fazer? Fazer você ficar rico, fazer você ser curado de uma doença, fazer qualquer coisa? Ou dar o seu filho? Dar o seu filho era muito mais difícil, porque era o Filho eterno, que estava com ele desde todas as eternidades e todas as eras. Ele deu o seu filho. Se ele deu até mesmo o seu filho, o que ele também não daria? O que seria difícil para Deus fazer por você? Se ele fez já tudo, né? O que é a graça de Deus? A graça de Deus é Deus movendo céus e terra, os montes e montanhas, os outeiros, para salvar pecadores que não conseguiram mover um dedo para se salvar sozinhos. Então, Deus, as pessoas não são qualquer um. Então, o Filho de Deus que realmente acredita de verdade, essa família de Deus. E se você é assim, se você crê mesmo, então você tem que ter uma confiança. Né? Como a mensagem que a Gabriela trouxe hoje, nós temos uma mentalidade de confiança. Davi era confiante. Davi, eu fui lá, eu vou matar o filisteu. Né? Então, nós temos essa confiança. Somos filhos eternos de Deus. E em Cristo Jesus somos mais do que vencedores por aquele que nos chamou. Então, se Deus entregou o seu Filho, o que não seria entregue também? Qualquer outra coisa é menor que isso. Qualquer outra coisa que você puder imaginar ou conceber, nem sequer consegue chegar ao intelecto. A nossa mente nem sequer consegue alcançar qualquer outra coisa que seja menor do que isso. Qualquer coisa é menor do que isso. Então, se Cristo foi morto na cruz, então já me valeu. Se ele morreu por mim, então já me valeu. E a morte dele foi para salvar o seu povo, as suas ovelhas. Ele fala, e na pregação do domingo passado, a mensagem que foi feita é essa. Ele fala, um bom pastor conhece as ovelhas, dá sua vida pelas suas ovelhas, então ele morreu pelas suas ovelhas. Mas como no final é que nós não somos qualquer pessoa, somos o Israel de Deus, a noiva do Cordeiro, né, que é chamada de a mulher do Cordeiro em Apocalipse 22. Então, nós somos concidadãos da família celestial, da família de Deus, eleitos segundo a graça de Deus, porque Ele quis, e assim ordenou por todos os séculos e todos os milênios que a Terra teve até hoje. De tudo isso, para trazer até aqui, para toda essa história de todas as pessoas para nos trazer até aqui, para deixar você morrer no caminho. Será que Deus está alheio aos nossos problemas? Não. Deus se importa muito com os nossos problemas. Deus fez tudo isso, o Deus que fez tudo isso, não está indiferente com as suas dores.
Não está esquecendo que você existe. Nos acompanha a cada passo. O Espírito Santo está mais perto de você do que a sua junta jugular. Ele está mais perto de você, está mais dentro do que você do seu coração. Então, ele se importa, de verdade. Como que ele prova que se importa? Porque ele é Deus, ele não sente dor. Mas ele sentiu muita dor na cruz. Gostaria de agradecer essa oportunidade ao Eduardo e a toda a igreja. A paz do Senhor. Obrigado, irmão Saquiel, com a mente privilegiada por Deus. O Ministério de Louvor tem a palavra? Pode vir aqui à frente, por favor.